Opa. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à primeira live da Semana Beatriz, da segunda edição da Semana Beatriz. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque parece que nós estamos tendo um problema técnico aqui, para que o professor Alex Hatz possa começar a participar da live conosco. Então, gente, já que vocês estão pedindo para eu falar um pouco, né, do professor e da ideia da Semana Bia, a gente pode começar assim. Então, vejam só, é, quando a Semana Bia ela foi idealizada, né, pelo CNBN, e aí nós realizamos a primeira edição. Bem-vindo, professor, agora deu certo. Boa tarde. Pediram Boa para tarde, que eu querido. começasse, pediram para que eu começasse explicando a ideia da Semana Bia, né, e falando um pouco sobre o Senhor. Então, assim, já atendendo também ao seu pedido de que eu falasse um pouco sobre a construção, né, do coletivo Beatriz Nascimento, a fundação desse coletivo que, especialmente para mim, foi fundamental na minha formação enquanto estudante de história, né? E mais profundamente enquanto pessoa também, porque o processo da universidade na minha vida também interferiu na pessoa que eu sou, como eu acredito que interfere na de tantos outros.
Então, quando a gente pensou assim, a construção de um coletivo, né, de um coletivo negro, um pouco convocados por uma pessoa que também é muito especial para nós, que é a Iécia, que num primeiro momento fez, né, esse processo de chamada para que nós pudéssemos participar de uma reunião e pensar um coletivo. Nós pensamos num espaço onde dentro da universidade nós pudéssemos, né, nos unirmos e diante dessa união pudéssemos partilhar também as nossas dificuldades, os nossos entraves na universidade e pensar ações para que nós pudéssemos construir a nossa vivência, né, naquele espaço, no espaço acadêmico, mas especificamente no caso do coletivo Beatriz Nascimento, a Universidade Federal de Sergipe. Nós construímos o CNBN no campus de São Cristóvão, porque a UFS também tem outros campos. Então, isso aconteceu mais ou menos no ano de 2018, né, lá em agosto de 2018, onde nós começamos a nos reunirmos e coletivamente também optamos pelo nome de Beatriz Nascimento, porque eu acredito que eu e os meus, eu posso chamar assim, os meus amigos do CNBN, nós precisávamos nos unir para que nós pudéssemos existir e sermos vistos dentro da universidade, porque muitas vezes nós passamos por um processo de silenciamento, né, no meio acadêmico. E quando nós nos deparamos com a figura de Beatriz Nascimento, ela meio que explicita muito esse nossa vivência, né, a nossa realidade de um apagamento, de um silenciamento, né, na sociedade como um todo, porque nós vivemos em uma sociedade racista, mas no nosso caso, mais especificamente dentro do meio acadêmico, né? E assim foi perfeita. Escolher o nome de Beatriz Nascimento, escolher ela para ser a nossa, como é que eu posso assim dizer, mamãe intelectual, a nossa griot, a nossa guia, né, na nossa caminhada dentro da universidade e no coletivo, caiu como uma luva, porque Beatriz Nascimento, uma mulher que ainda hoje, especificamente em Sergipe, nós não conhecemos, ela não é tão reconhecida assim aqui em Sergipe, começa agora, né, com o trabalho do CNBN, de outros também que têm difundido, né, a obra, o legado de Beatriz. Também temos uma ocupação do MTST aqui na cidade de Aracaju, né, que carrega o nome de Beatriz Nascimento. Então agora ela passa a ser aos poucos conhecida aqui em sua terra natal. Então vimos nela essa pessoa que representa uma potência tão grande, né? Aquela que poderia, sim, poderíamos carregar o nome, que responsabilidade, né? Porque a partir do momento que a gente escolhe o nome de Beatriz Nascimento, nós também somos responsáveis por manter e difundir um legado, né? Que é o legado dela. Então, dentro desse processo da construção do CNBN, nós organizamos vários eventos, né? E um deles foi a Semana Bia. A primeira edição aconteceu no ano passado, né, também em julho. E qual é a intenção da Semana Bia? A intenção da Semana Bia é justamente levar a pessoa de Beatriz Nascimento, o seu legado, a sua obra, para dentro da universidade, para que ela possa ser reconhecida, para que tudo isso que ela produziu e tudo isso que ela representa para nós possa ser difundido, né? Então, é na realidade um movimento, e por que não chamar de uma celebração ancestral da vida da Beatriz Nascimento, para que nós possamos ocupar o espaço da universidade. Então, essa foi a intenção, né, da Semana Bia, levar essa discussão, levar a obra da Beatriz Nascimento para dentro da universidade, para que ela pudesse se tornar cada vez mais conhecida aqui em Sergipe, né, especialmente dentro do meio acadêmico. Então, sobre o professor Alex Hatz, ele é uma pessoa assim que eu estou muito honrada de estar mediando uma live com ele.
né? Professor, mestre e doutor, né? Deixa eu pegar só a minha colinha aqui para não esquecer nada. Mestre em Geografia Humana e doutor em Antropologia Social pela USP, professor da Universidade Federal de Goiás, nos cursos de graduação e pós-graduação em Geografia e Antropologia. E, na minha opinião, professor, eu deveria ser eleito um dos intelectuais negros mais fofos do Brasil, né, de uma generosidade imensa, aceitou estar aqui conosco com muita humildade, né, com muita assim abertura de coração. E eu estou muito honrada, professor, por poder estar aqui na sua presença, mesmo que à distância, né, mediando essa live, porque o senhor é alguém que, para mim, representa muito, 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 porque o seu trabalho escrevendo a biografia da Beatriz Nascimento e também Todos os Caminhos, que é o livro, né, contém uma seleção de poesias da Beatriz, fez com que eu pudesse ter acesso à obra dela e com certeza abriu caminhos e foi fundante para mim na minha construção enquanto estudante acadêmica. Seja bem-vindo, professor, o espaço é seu, a casa é sua, e vamos aí partilhar este momento juntos nesta tarde. Muito obrigada. Então, boa tarde, Maria da Conceição, boa tarde, pessoal do Coletivo Negro Beatriz Nascimento, boa tarde a todo mundo aí que está disponível para a Semana Bia, né? Boa tarde, Betânia, minha irmã, minha querida, filha de Beatriz Nascimento. Não sei como é que está a nossa conexão aí, né? Se está indo bem, porque tá ótimo, qualquer coisa a gente tenta, né? E o som tá legal? Tá legal. Então, né, como eu disse há pouco para Maria, é uma espécie de encontro-reencontro, né? É um reencontro da Beatriz Nascimento com Aracaju, Sergipe. Ela saiu daí muito pequena, cerca de 8 anos, com a família inteira, mas parte da família tem retornos, né, ao local de procedência. E quando vocês formaram o coletivo e começaram a amplificar essa voz, né, essa voz coletiva, eu queria muito estar com vocês, assim, né? Mas não deu certo presencialmente, né? Era uma vontade sei lá, às vezes eu precisava ser em Salvador, vou até Aracaju, que tenho amigas e amigos aí, mas cá estamos, né? Eu quero muito agradecer esse convite, né? É uma responsabilidade enorme começar essa semana. Eu conversei muito isso com algumas pessoas. Nós precisamos marcar a data de nascimento das intelectuais negras e negros, porque por várias razões eu entendo que a gente precisa falar na perda, né, na interrupção da vida, mas é preciso falar também de quando essa energia começou a circular nesse mundo, né? E que ela continua circulando, né, por meio da gente, por outras formas, né? Então, eu acho isso muito importante que a gente marque essa data, né? Está sendo muito bonita as manifestações das pessoas e muitas lives, muitos cursos, tem pelo menos umas 5 aulas na internet a respeito do Beatriz Nascimento. Então, como ela mesmo dizia, é muito bom o retorno, né? A gente tinha conversado de falar do livro, né, Maria? Como foi que eu fiz Eu Sou Atlântica, né? E eu vou tentar ser breve, não sei se é a palavra, né? Para quem não conhece o livro esse aqui, né, Eu Sou Atlântico, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. Depois eu falo da foto. Esse livro ficou pronto em 2006, né? Eu já conhecia a Beatriz, assim, não conhecia, eu sabia quem era por conta do movimento negro em Fortaleza, sou de Fortaleza, e nós recebemos jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, basicamente do Rio, né? Mas não só, o Jornal do Minhu, o Jornal Maria Falante, e a gente tinha noção de quem era Beatriz Nascimento, quem era Abdias Nascimento, de quem era a Lélia Gonzalez, por exemplo. Mas não conhecíamos, né? Assim, quase nada. E num festival de cinema, um festival de cinema pequeno, um centro cultural de um banco do estado que nem existe mais, Ori passou. E nós saímos de lá assim
né, absortos, que filme era aquele, né, quem era aquela mulher e tal. E eu já estava interessado em trabalhar com comunidades negras rurais. Eu já trabalhava numa comunidade, né, de favela, a comunidade do Trilho, e na comunidade do Trilho havia famílias negras que, com o passar do tempo, né, nossa interlocução e amizade, ficou muito nisso de que eram famílias de comunidades negras rurais, né? Então eu fui para essas comunidades negras rurais e eu costumo dizer que é a busca pelo quilombo, né? Porque, por exemplo, eu não sou de... Eu tive uma vida no centro da cidade, tive uma vida num conjunto habitacional periférico, mas eu não sou de nenhuma quebrada, né? Eu não sou de nenhuma aldeia, de nenhum quilombo, né? Mas tanto quem quer voltar, né, muitas vezes, quanto quem não quer conhecer esse espaço-tempo, né, que a gente chama de quilombo, né? Aí eu fui para São Paulo, fui fazer mestrado em geografia, depois doutorado em antropologia. Durante o mestrado, não mexi com essas temáticas. Eu mexi com alguns autores negros, negras, mas não diretamente ligadas, né, à questão negro-racial. Mas no doutorado, foi orientado por Kabengele Munanga, né, e Kabele foi uma reorientação, né, reorientação na minha vida, e eu passei a incorporar um pouco desses textos. Mas foi de fato no final do meu doutorado que o professor Carlos Serrano, eu conto isso no livro, o livro está disponível, está online, não tem mais, está esgotado. O professor Carlos Serrano, um antropólogo angolano, disse assim: eu também tenho a ver com isso que você trabalha, com quilombo, não é? Eu tenho um texto sobre isso. Eu falei, pois é, Serrano, mas eu acabei não lendo seu texto e tal. Aí ele disse assim: segunda-feira passa no Centro dos Africanos. Então eu fui ao centro, na segunda-feira, e ele, né, só nós dois lá, e uma das secretárias, ele me mostrou um material de pesquisa do filme Ori, né? Que boa parte da pesquisa foi Beatriz Nascimento que fez. Eu vi que aquilo era muito grandioso. Aquilo era um passo maior do que minhas pernas. Eu disse, Serrano, já estou indo embora para Goiânia, né? Eu volto, mas eu volto com alguma condição para estudar, para fazer algo e tal assim, né? E muito nessa linha já, porque trabalhando em São Paulo também com o Sueli Carneiro, que foi outra reorientação da minha cabeça, convivendo com boa parte da militância, ouvindo a Abdias falar, as vocações eram sempre assim, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Eu não tinha noção da perda delas duas, eu não tinha noção da estatura ainda, e teve uma outra incidência, que não foi coincidência, né? Na virada do mestrado para o doutorado, eu convidei uma jovem negra para morar comigo, se ela precisasse de apartamento lá no CRUSP, na residência da USP. E depois de um tempo, essa jovem veio morar comigo, que era a Luena Nunes Pereira Nascimento, né? E nessas trocas, nessa amizade, né, fui tendo contato com a família, Luena sobrinha de Beatriz, filha de Dona Isabel, partiu recentemente, né? Filho de seu José Maria Nunes Pereira, um homem de muita importância para essa história toda. E, e aí eu me vi também nessas duas redes, né? A rede familiar, que eu fui conhecer, a família no Rio, a famosa biblioteca de José Maria. Um dia, Dona Isabel me mostrar os discos de Beatriz, né? Então tem uma entrada muito sensível e essa vontade de fazer um trabalho sobre uma pessoa que tinha sido esquecida ou apagada, né? Invisibilizada. Cada um vai ver os nomes melhores sobre isso, né? Aí eu consegui voltar no ano seguinte, trabalhar um pouco com aquele material e depois no outro ano ir para o Arquivo Nacional, que a família fez algo que é muito raro no Brasil, intelectuais do movimento social, que é doar o acervo para o Arquivo Nacional, porque era uma figura pública, né? É, aí eu pude ter contato com parte do material, eu não consegui acessar o material inteiro, aquela época o material estava distribuído
40 caixas ou mais. E eu fui escrevendo, fiz um primeiro trabalho já com o nome de Eu Sou Atlântica, porque essa frase está no filme, quando ela disse que quer fazer ligações entre a Europa e a América, né? Que já é uma conceituação muito importante. E eu fiz alguns trabalhos sobre as buscas de intelectuais negros e negros do Quilombo, né? Apresentei esses trabalhos no Congresso de Pesquisadores Negros, no Congresso de Antropólogos, de Antropologia, e me reencontrei com Lena, né? E fui escrevendo. Eu colaborava um pouco com o Garadesh, da Mulher Negra, e havia esse projeto de publicação. Só que uma hora, né, eu já, a Rosane Borges, Cidinha da Silva, estavam montando um outro grupo, o Instituto Kwanzaa, e disseram assim, agora vai ter recurso, agora entrega o livro. Eu fiquei desesperado. Até hoje, quem lê o livro sabe que ele tem problemas. Até hoje faltam coisas. Mas chegou uma hora que eu tive que entregar, né? Na verdade, ele é um texto, né, de umas 70 páginas, correlacionando com a obra de Beatriz, a trajetória, e mais 8 artigos, porque eu achei que era importante republicar textos que estavam, né, com muita dificuldade de acesso, né? Sobre quilombo, sobre mulher negra, sobre o racismo, né? São os temas mais principais dela, né? E aí aí foi o trajeto do livro, né? Quando um trabalho é assim publicado sobre uma pessoa como ela, ele toma caminhos tão próprios que às vezes me escapa um pouco, né? Nós fizemos alguns lançamentos fundamentais, e eu vou falar muito rápido, porque foram muito bonitos, né? Nós fizemos um em São Paulo, no Museu Afro Brasil, com o Gabriel Munanga, com a Raquel Gerber, a diretora do filme Uri, com poetas como Kuti, o cineasta Jefferson D., muita gente do movimento, um pessoal muito novo que depois se tornou, né, uma galera que escreve sobre intelectuais negros e negros hoje. E fizemos um lançamento no Rio, em outro em Goiânia, né? O do Rio de Janeiro, eu queria chegar uns 3 dias antes para conhecer Betânia, né? Porque Betânia estava nos Estados Unidos, já morava lá de novo, mas o rio desabou em água, porque ali, né, no centro do rio, nós fomos alagados, nós éramos um grupo grande de Goiânia, fomos para o lançamento, e caiu um pedaço de um túnel e tudo mais, então eu pude conhecer Betânia no dia do lançamento. Aí foi outro rio, né, que saiu dos olhos. E a Kitabo, a livraria que fez o lançamento, com a Fernanda Prisberto e a Heloísa, elas ficaram em dúvida se o lançamento era pequeno ou grande, né? Alguém disse sim, é grande. Eu não sabia, né? Eu não sabia que eu estava mexendo com as estruturas do Rio, né? Do Rio Negro, né? Tal. E aí foi muito grande, né? Zósimo Bubu, cineasta, abriu o Centro Afro Carioca de Cinema, que não estava inaugurado. A deputada Jurema Batista, Vilma Piedade, né? E a família, boa parte da família inteira, Betânia, a Jana pequenininho, filho de Betânia, Luena, Zé Maria, Dona Isabel, Rosenberg, o esposo de Beatriz, Roberto Rosenberg, Roberto, e amigas dela, como a Regina Timbó, e aquilo lotado de gente, lotado de gente. Tinha 2 andares, era um negócio comovente, né? E tal. E em Goiânia, a gente fez dentro de um programa, de um café com ideias, com mulheres negras, uma longa, em um grupo de extensão do Odonto, e um auditório de mais de 120 lugares foi lotado também. Cidinha da Silva e Dona Isabel presente. Assim, né? Eu quero dizer isso porque, quando Dona Isabel partiu há pouco tempo, não existe esse livro sem ela, né? Ela me cedeu materiais, ela me deu muitas indicações, né? Eu não fiz entrevistas, eu fiz conversas, e nesse dia do lançamento do Goiânia, ela agradeceu muito, porque ela disse assim, que esse retorno, principalmente pela via acadêmica, era muito importante, o retorno de Beatriz para essa via, né? E aí no livro eu trato, né, não vou explicar o livro, mas dá um pouco da trajetória, né, da formação de um coletivo lá atrás, em 74, ou seja, a gente já tem 40 e tantos anos de formação de coletivo negros na universidade, né? Hoje eu também conheço algumas pessoas do coletivo, o seu Alcibiades, que está com, né, uma idade
mais idade, né? Helena Teodoro, pessoas que são amigas de Beatriz. Nós vamos conversar um pouco na semana que vem com Cecília Evaristo. E era preciso também mostrar um pouco daquilo que ela tinha escrito e do filme, né? Porque o filme, a Beatriz fez os textos, a narração. Hoje está muito explícito para mim que ela fez textos poéticos para o filme, né? Pelas anotações que eu consultei hoje. E que, de fato, o encontro dela com a Raquel, como disse a Raquel, das mulheres diaspóricas, né, uma judia e outra negra, também redundou em as duas conhecendo parte da África, uma com Angola, outra o Mali, né? Então, elas conseguiram fazer um filme em 11 anos, um filme muito complexo, que trata do movimento negro e da trajetória de Beatriz, né? Eu disse assim, tem que apresentar isso, né, de novo para as pessoas e tal. E foi muito bom ter feito o livro. Eu circulei em muitos lugares assim, né, interior da Bahia, né, fui a vários lugares, né, tal. Não lembro se eu fiz em Salvador, tal. E o livro ganhou um contorno próprio, né? Eu não conseguiria escrever ele de novo, antes que alguém pergunte. Quem já leu sabe que eu me coloco muito no livro, né? A minha subjetividade é muito, né, marcada no livro, né? Principalmente nos primeiros capítulos. Eu penso em fazer uma segunda edição, mas, como diz um amigo meu, ela vai ser revista e muito, muito ampliada, porque eu tenho outra compreensão do grupo André Rebouças, das personas da vida de Beatriz e dela, né, e outros encontros, né. Mas com os problemas que ele tem, assim, né, eu acho que ele prestou um serviço, porque a partir de 2005, né, começaram vários trabalhos no Brasil, São Paulo e Rio, mas não somente, sobre intelectuais negras e negros, ou seja, era um tempo, precisava falar disso, né? Sobre Abdias, sobre Lélia, sobre Angela Davis, sobre, não é, o Abdias em várias fases, Teatro Experimental do Negro, um jornal Quilombo. Então, nós já estávamos na fase das ações afirmativas, era preciso que essa, né, galera que estava entrando conhecesse essa intelectualidade negra. E lá em Goiânia se formou também em 2004 o coletivo de estudantes negros e negros Beatriz Nascimento, né? Que foi fundamental. Alguns de nós somos amigos até hoje, e alguns de nós trabalhamos com intelectuais negros, né? Então, nós criamos uma espécie de, não é nova tradição, mas reencontrar com a nossa linhagem negra, né? Eles tinham essa vontade, eles e elas, nos anos 70, faziam isso de algum modo, montar uma mesa na SBPC toda negra, em 81, por exemplo. Nós fazemos isso hoje, né? E de não só celebrar essas identificações, mas de ler mesmo. Eu digo que a melhor homenagem a um intelectual negro ou negra é um artista, né? Ver sua obra, né? Então é muito, muito bom falar de Beatriz, mas é muito, muito bom ir ao encontro dos textos dela, né? Então, eu sou Atlântico, que foi essa viagem, né? Como eu disse, eu não conseguiria, né, fazer da mesma forma, né? Tal. E tem alguns probleminhas de afirmação, alguns equívocos, assim, tal, né? Por exemplo, eu não fui a Sergipe para fazer o trabalho, só fui a Sergipe depois, né? A gente pode falar da frente um pouco, né? Aracaju, né? Mas também não tinha recurso, né? Então era fazer o fazer. Então foi esse o caminho. Muito bem, professor. Então, a gente já pode passar para a parte das perguntas, não é isso? E falando da Semana Beatriz Nascimento deste ano, esse ano a gente escolheu como tema Quilombos Virtuais e Sentimentos Ancestrais. Beatriz Nascimento, legado de potência e luta. Quilombos Virtuais eu achei muito interessante, porque visto essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, né? Por causa do coronavírus, nós tivemos que realizar a nossa Semana Bia por meios virtuais.
né? Então, só relembrando aqui que este ano nós temos como tema os quilombos virtuais, certo? Então, vamos abrir aqui para as perguntas. Antes, quero atender alguns pedidos, né? Se eu me dê licença, professor, porque um querido irmão nosso do CNBN hoje tem a sua mãe, Dona Luciane, né, completando aniversário e pediu para que eu mandasse um beijo, comemoração aos 46 anos dela, ela que também nasceu no dia 12 de julho, né, dia do aniversário da Beatriz. Então, um beijo, Dona Luciane, a mãe do Marcel, certo? Felicidades, muita luz. Então, vamos ver o que é que nós estamos recebendo como perguntas aqui. Nathalie está pedindo para eu falar um pouco da experiência da minha pesquisa. Ok. Então, assim. Eu gostaria que vocês também fizessem perguntas ao professor, né? Ao professor Alex. Mas, porque a proposta não era que eu fizesse fala, né? Era que eu mediasse, mas eu posso falar um pouco, sim, da pesquisa, né? Eu tive a experiência e a grande alegria de dividir a pesquisa junto com o Iago Feitosa, que deve estar acompanhando aqui a live. Um beijo para o Iago, amigo querido, né, que também tenho a honra de estar dividindo toda a minha experiência dentro do curso de História. E nós fizemos, né, uma pesquisa de iniciação científica que teve Beatriz como tema. Essa pesquisa foi orientada pela professora Janaína Mello. E essa pesquisa ela tinha mais ou menos o objetivo de nós estudarmos o patrimônio negro nas cidades de Laranjeiras, Aracaju e São Cristóvão, com base, né, no que Beatriz Nascimento escreve. Então, a questão da continuidade histórica e também da manutenção desse patrimônio, né, cultural negro, como também sendo um movimento de quilombo, um espaço de quilombo, né? Então, quem ficou mais responsável por estudar a Beatriz foi o Iago, mas nós fizemos juntos, especificamente sobre Beatriz, né, dentro dessa pesquisa, nós tivemos uma parceria com uma amiga muito querida também, a Luciana Oliveira, né? Uma das fundadoras da EGBE, mestre em cinema, que nós decidimos juntos irmos pesquisando aos poucos Beatriz Nascimento, o espaço que ela ocupou aqui. E nós fizemos uma visita à sua casa, né, lá no bairro Santo Antônio. Eu falo assim, visita, porque nós queríamos descobrir o endereço inicialmente. E aí começamos o processo de pesquisa, fomos ao cartório e descobrimos a casa. E uma experiência muito interessante, essa pesquisa foi muito interessante. E eu, junto com o Iago, especificamente nesse fato com a Luciana Oliveira, passamos por momentos fortes e marcantes e relativamente aleatórios. Mas sim, nós descobrimos o endereço e visitamos a casa da Beatriz Nascimento, pedimos para entrar. Né? Não sei como a senhora não se sentiu invadida e permitiu que nós visitássemos a casa dela, né? Pudéssemos visualizar a paisagem do quintal, que Beatriz tanto fala em Ori, né? O quintal da casa dela, que dava para ver o rio, dava para ver as palmeiras. E foi, para mim, uma experiência muito marcante e muito importante, no sentido de reconhecer como um privilégio, como sendo um privilégio poder estudar sobre os meus, né, sobre os nossos, dentro da universidade, porque quando eu tive contato com a obra Eu Sou Atlântica, a biografia da Beatriz Nascimento, estava passando por um período de crise dentro da universidade, porque chega um momento que a gente sofre tanto com a epistemologia, o epistemicídio, desculpa, com um estudo que todo o tempo nós somos obrigados a estarmos estudando, né, os europeus como grandes vencedores, como centro do mundo, que isso faz muito mal para a nossa cabeça. E foi um verdadeiro processo de cura poder participar dessa pesquisa,
né, junto com o Iago, ter esse momento com a Luciana, que é uma pessoa que eu admiro demais, demais, né, que mora dentro do meu coração. E foi muito bom vivenciar isso dentro da universidade e ver que é possível também que nós possamos traçar outros caminhos e que, ao mesmo tempo que nós somos muito machucados dentro de uma sociedade racista, nós também somos muito amados e muito curados, né, por esse amor que vem do povo preto e pelos conhecimentos e estudos que vêm de intelectuais negros, né, intelectuais afro-brasileiros. Uhum. Uhum. Agora tem um monte de Muito, perguntas. tem um monte de perguntas aqui. Estou tentando me situar. Vamos lá. Prontinho. Aí essa está perguntando se o livro conseguiu chegar em Angola. Eu penso que não, né? Eu penso que não. Porque alguém já perguntou mais embaixo aí, quais seriam as partes do livro que eu trabalharia, né, de forma diferente hoje. Uma seria essa relação com o Angola, com o quilombo africano, Uhum. com que é angolano, né, no sentido assim, não era o reino de Angola, era o reino do Dongo, né, que o chefe era Angola. Ela já falava tudo isso a partir de um historiador inglês, David Birmingham, mas também de outras leituras. Uhum. Ela foi uma das primeiras pessoas a afirmar essa nossa relação com a região com Angola. Então, o Brasil, basicamente, a nossa diáspora, né, o Bruda Kennedy está perguntando aí, a nossa diáspora é basicamente ligada com Angola e também a Nigéria e o Benin, né? A Nigéria e o Benin, a ocidental. E um bando, o candomblé, a capoeira, né? O congado, o jongo, né? E uma série de questões musicais, corporais e do nosso conhecimento e tal. Então, hoje eu escreveria um pouco mais sobre isso, porque nesse processo eu criei coragem, né? Já havia a Lei Uhum. 10.039, eu fui uma das pessoas que, na segunda grupo que briga por isso, né? Beatriz é do primeiro grupo, nos anos 70. Hoje eu dou aula de Geografia da África, né? Eu criei coragem, então eu falaria mais dessa questão. E hoje eu tenho amigos angolanos, inclusive do Reino do Congo, né? Então, não sei se Gabriel está assistindo aqui, né? Gabriel, esqueci o sobrenome dele agora, né? Lá, que estudou em Goiânia, ele é angolano, ele é do Congo, né? Congo, lá do norte, do país Angola. Então, o livro eu acho que não chegou. Mas sempre tem esses outros caminhos. Como teve na internet, por exemplo, eu orientei uma angolana, né? Sobre penteados e tranças, e ela provavelmente leu. Assim. Então, não dá para dizer que não chegou, mas não sei se teve muitas pessoas. Né? Muito bem. Então, nós temos outra pergunta aqui. Eu creio que é do Bruno, né? Eu creio que o nome é Bruno. Então ele pergunta assim, mestre Alex Hatz, como o senhor vê o crescimento da ideia de diáspora entre os grupos pretos e o papel da obra de Beatriz Nascimento para fundamentar essa proposta? Então, eu penso que hoje, né, ainda é um processo em curso, um processo um pouco truncado, no meu entendimento, que nós já reconhecemos que, antes a gente falava assim, África, não sei de onde viemos, né? Mas quem é que falava isso? Né? Eu, um garoto, né, mestiço, misturado, de uma família interracial, né, negro, branco, indígena, mais negro indígena, mas os congadeiros, por exemplo, em Goiás, o pessoal do Jongo, né, no Rio, Espírito Santo, fala assim, sou do Congo, sou de Angola. Né? Uhum. Então, uma parte do Brasil talvez mais antigo, esse nosso Brasil nordestino, né? Mas o pessoal do Maracatu também, né? Que o Maracatu também é a coroação do rei e da rainha do Congo. Então, isso já se falava no Brasil. Né? Mário de Andrade, outros intelectuais já estudavam essa história que nós tínhamos cortejos do rei e da rainha do Congo. Né? Mas eu não tinha noção de quão grande era isso, quão grande era a história da rainha Ginga, uma mulher que levou mais de 300 anos para ter uma biografia. Só agora, professora negra da Howard University, Universidade Negra Americana,
professora Linda Haywood fez uma biografia da Rainha Ginga, né, que era correlata desse momento aí, o quilombo africano se formando com os Jagos e Bangalas, que era uma sociedade de jovens militares, a Rainha Ginga disputando ali os reinos, e, né, o confronto com os portugueses, uma hora cedendo também, uma hora, né, eles trabalham na venda de escravizados, escravizadas, né, preciso que se diga isso, mas não existe Brasil. Desculpa. Eita. O celular caiu aqui. O confronto com os portugueses, uma hora. Está ouvindo? Estamos sim. Está sem imagem, né? Isso, está aparecendo uma tela. Eu acho que é a tela do computador. Eu acho que a câmera está virada. Eu vou só sair e voltar rapidinho. Tá bom. Escorregou aqui. Vamos aguardar o retorno do professor. Estão gostando, gente, da live? Estão aproveitando o momento? Está sendo um momento enriquecedor para vocês? Pronto. Desculpa, eu preciso arrumar um apoio para as lives aí. Então, eu não tinha a noção, eu sou de Fortaleza tem maracatus, herdados do Recife, tem a igreja do Rosário dos Pretos, mas o maracatu fica para um lado, a igreja do Rosário para outro. Eu não ligava os pontos da diáspora, entendeu? Uhum. E acho que não era só eu, né? Mas quando eu cheguei em Goiás, que eu fui conhecer os congados, os reinados, e eu conheci uma professora, doutora em performance, doutora em teatro negro, que é também rainha, né, do Congado, rainha de Nossa Senhora das Mercês, Aleda Martins. E eu conheci em Fortaleza, Ceará, no Cariri, a gente estaria assistindo aí na banca da doutorada Cícera Nunes, que estudou um Congo lá de Milagres, do sul do Ceará, que havia grupos no Brasil que celebravam esses 200, 300, 400 anos de relação com a África. Eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção porque, de fato, nós somos fruto de um epistemicídio, de várias formas de negação, de quebra de contatos, né? Desde todo o processo colonial mais antigo, mas o colonialismo de hoje, né? Que a gente vivencia, de não ler esses autores, não ler essas autoras, não conhecer essas expressões culturais de perto. Às vezes elas são conhecidas por muita gente que não tem nada a ver com elas, né? E a gente não vai ao terreiro delas, né? Muitos de nós falam assim, né, você tem dor de cabeça quando eu vou pro terreiro, né? Porque sabe que tem a ver, né, e tal, né? E a Leda Martins, ela fala uma coisa importante para a diáspora, ela diz assim, lá em África havia reinos, aqui reinados. Quando ela falou isso, tudo se abriu, eu enxerguei muita coisa, né? Eu escrevi algumas bobagens, repeti alguns autores que ela discordou, e ela foi me explicando, fui ler o livro dela. Então, quando eu falo isso é porque, por exemplo, uma parte da nossa... Nós mesmos, não se trata de ser jovem ou não, nós não lemos Leda Martins, nós não lemos Edmilson de Almeida Pereira, que são pessoas que passaram 30 anos pesquisando com Gai. Porque às vezes a gente lê muito do nosso mundo próximo. Foi fundamental estudar os quilombos do Ceará? Foi. Mas foi fundamental estudar as comunidades de Goiás. As nossas negritudes são muito diversas, né? E cheias de conexões. A outra nossa diáspora, né, com a Nigéria e o Benin, não é o que eu conheça mais, tenho um pouco de vivência disso, conta de terreiro, mas não é o que eu estude mais, né? Mas é fundamental também para a gente entender a constituição desse lugar, que é o terreiro de Candomblé, que é o terreiro de Mina, no Maranhão, né? Que basicamente mulheres, né, que estavam à frente, constituíram lugares durante a escravidão para cuidar dos seus e das suas, né? Que é o que o ministro deve chamar de a forma própria, o lugar próprio afro-brasileiro, ou seja, diaspóricos, arrancados dos seus lugares, raptados, que não foi sequestro tem que pagar o resgate, não é um rapto,
Não, rápido não tem que pagar sequestro, não tem que pagar resgate. Construíram lugares. Isso é grandioso na diáspora, construir lugares. Né? Construir lugares efêmeros, não, temporários, né? Que se reúnem como a gente está fazendo aqui, eventos, mas construir lugares centenários, como os terreiros, né, da Bahia do Maranhão, como esses congados que são centenários também, em Minas Gerais, não é? Outros que já caminham para tanto isso, né, em Goiânia mesmo, já tem quase 70 anos, né, ou tem mais que isso. Né? E então a Beatriz, ela foi uma das que mostrou que a nossa diáspora, ela não vinha de qualquer lado do continente africano, né? Ela tinha uma relação com Angola, né? E tinha a relação Nigéria-Benin, né? Obviamente nós podemos fazer outras correlações com o Egito, que muita coisa, né, é muito próxima, né? E também chegou até nós, né, das filosofias africanas e tal, mas, por exemplo, né, essa diáspora aí, ela é uma das primeiras, eu não gosto de falar primeira, porque sempre alguém vai dizer assim, tem uma primeira antes dela, né? Mas ali nos anos 70 foi que insistiu nisso. A gente deveria estudar uma história negra, e, portanto, essa transatlanticidade, ela não usava bem a palavra diáspora, essa transatlanticidade. Como ela disse, fazer elos, uma história fragmentada, né? Europa, América e África. Né? Então, era isso. Muito bem, a Lucilene fez uma pergunta aqui interessantíssima sobre o conceito, perguntando se o senhor pode falar sobre o conceito de contínuo histórico tão presente na obra de Beatriz. Algumas historiadores devem, eu usar uma expressão muito coloquial, morrer de medo da ideia de continuidade histórica, né? Porque nossos processos são contínuos e descontínuos. Mas o que Beatriz afirmava como contínuo histórico? É que aquele quilombo histórico, né, seja Palmares ou anterior a Palmares, seja os outros que foram se formando no Brasil, ela distingue que tem quilombos urbanos, quilombos pequenos, quilombos muito próximos das cidades, quilombos que tiveram pais quilombola, que conseguiram negociar com seus vizinhos, negociar e ao mesmo tempo ter conflito. Os saques, né, chamavam-se rázias e tal. Que aquilo tudo não tinha sido uma página virada, aquilo continuava no século XX, não é? Porque ela diz, o quilombo do século XX era um quilombo de lembrança. Então, por exemplo, os jornais negros eram assim, Centro Cultural Palmares, A Voz de Palmares, poemas sobre Palmares, a literatura lembrando de Palmares e o movimento negro ali lembrando de Palmares dos anos 70, mas ela dizia, algo continuou, provavelmente nas favelas do Rio de Janeiro, porque ela trabalhava com pesquisa documental desde o começo, desde o meio da graduação, mais ou menos, né? Foi orientando de pessoas muito importantes como o José Honório Rodrigues, grande historiador da República, e então ela propôs essa continuidade histórica, mas ela não afirma que é só continuidade, é continuidade e descontinuidade, no tempo e no espaço. Né? Quilombo, no Brasil, é semelhante ao que eu falo do Congado, mas eu poderia falar do Maracatu também, mas eu vou falar do Congado. Né? São das questões nossas mais antigas. Né? Talvez a gente não tenha quilombos assim, talvez os Calunga estão com mais de 200 anos de memória. Mas em termos de Brasil, desde o século XVI nós temos quilombos. Né? E desde que a Rainha Ginga morreu, logo o seguinte ela foi cantada aqui nos Congados, então nas Irmandades de Rosário dos Pretos. Então todas as cidades brasileiras grandes têm uma Igreja dos Pretos. Fortaleza tem, Belém tem, Manaus tem, Florianópolis tem uma Igreja do Rosário dos Pretos. Então a presença negra, Congo-Angola, Congo-Angolana, angolesa, né? Ela estava no Brasil inteiro. Ela fundou esse Brasil. Não existe Brasil sem Angola. Né? Provavelmente não existe Angola sem Brasil há um certo tempo. Né? E aí são esses contínuos, esses fios, essas linhagens, e eu costumo dizer assim, né? Aí já sou eu acrescentando contando um conto, acrescentando um ponto. Né? Às vezes a gente vai conseguir traçar um fio mais reto, né? Mais preenchido, como eu passo um giz no quadro. Às vezes eu vou fazer tracejado, que eu não sei todas as ligações, e às vezes eu vou fazer só uns pontinhos.
que as ligações ainda estão um pouco só esboçadas, né? Então, eu tenho cuidado de não sair afirmando que tudo que eu vejo é africano, né? Eu preciso ter esse cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida de ver um congadeiro dançando, tocando uma gunga, né? Um chocalho nos pés e uma patangunga nas mãos, que ali está a diáspora nele, que ali está a África nele. Eu não tenho mais dúvida de falar isso, entendeu? Eu criei coragem de falar isso, né? Então, essa coragem vem desde Beatriz até Leda e aos mestres congadeiros e às mestras congadeiras com quem eu trabalhei, né? Que são minhas fontes de trabalho, de aprendizado, de reconhecimento no mundo, né? Opa, deu uma falha na transmissão. Professor, é o seguinte, nós estamos com 52 minutos de live, né, dessa primeira transmissão. E aí eu gostaria de saber o que é que o senhor acha, porque nós temos aqui mais uma pergunta, né, do JC Reis, que ele pergunta sobre o reconhecimento da obra. A gente encerra agora essa primeira live e aí o senhor continua respondendo na próxima, pode ser? Pode ser, né? Certo. E dar um spoiler, né? Que nós combinamos de ler um texto inédito de Beatriz falando de Aracaju. Eu quero né, propiciar esse retorno também, ainda hoje. Muito. Sim, então nós vamos encerrar essa primeira transmissão e na sequência vamos iniciar a segunda, certo? E aí vocês todos voltam, né, para que a gente possa continuar aproveitando esse momento que está sendo tão bom para todos nós, de reflexão da obra e da pessoa e principalmente de celebração da vida de Beatriz Nascimento.